Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José Renato e eu estou gravando esse vídeo justamente para a gente poder revisar diagrama de fluxo de dados. Primeiramente, a gente tem que entender, que o diagrama de fluxo de dados ele é muito importante e é uma ferramenta muito utilizada para fazer a documentação, o registro, ou modelagem do sistema de informação que você irá desenvolver. E é uma ferramenta que ela já segue um determinado padrão, tem justamente uma utilização com bastante frequência, em projetos, e é importante a gente entender esse processo, justamente da confecção, do DFD. Então a gente tem que entender quais são os componentes que vão fazer parte aí do diagrama. Então nós temos o processo, que ele é representado pelo círculo, e o processo em si, a gente pode entender ele como se fosse uma bolha mesmo, um conjunto de função ou de ações que irão gerar uma transformação nos dados, que depois serão apresentados. Tá? Então ele vai ter uma entrada de dados, vai haver uma transformação e depois uma apresentação desses dados. É importante você fazer uma descrição, nomear, esse processo de maneira que seja de forma intuitiva, você consiga identificar o que esse processo, ele vai apresentar como resultado, o que ele vai executar. Uma outra dica é que você justamente coloque uma numeração, principalmente se você tiver mais de um processo na representação do seu diagrama, ok? Continuando, a gente tem um outro elemento muito importante, que é justamente o fluxo. O fluxo é representado pela setinha, e o fluxo é justamente o fluxo de dados, que vai trafegando entre os componentes. Então a gente tem um componente ali que é o cliente, que é uma entidade externa, e ele está interagindo com o processo, que é cadastrar cliente. E nós conseguimos perceber que temos duas setas ali, que é o cliente válido e os dados do cliente. Então essas anotações são muito importantes para o entendimento do DFD. Continuando, nós poderemos classificar os tipos de fluxo de acordo com a representatividade dele. E aqui no caso nós temos a correlação entre o fluxo diálogo, o fluxo divergente e o fluxo convergente. Terminador, Aí nós temos também a entidade externa, como eu citei no exemplo anterior, Aqui no caso, o que acontece? Nós podemos ter, como entidade externa, uma pessoa ou um grupo de pessoas, ou seja, um coletivo, tá? Pode ser também algo mais abstrato, tá? Então, pode ser, por exemplo, um outro sistema, ok? O importante é a gente entender que a representação dele é feita com o retângulo, e você coloca o nome justamente da entidade dentro desse retângulo. Depois nós temos o depósito de dados. Tá? A forma como a gente vai representar ele pode variar de acordo com alguns autores. No próprio, a gente consegue verificar aí, no próprio diagrama, aí, nós temos aí desenhos diferentes. Todos estão corretos, dependendo do autor que você está fazendo referência. Tá? O depósito de dados ele vai representar justamente um local que vai ser armazenado dados. Tá? Não necessariamente ele é o banco de dados. Ele pode representar o banco de dados dentro do sistema. Mas ele pode representar uma parte ou todo de um banco de dados. Tá? Mas é importante a gente justamente identificar que o depósito de dados é o local, um repositório, onde você vai justamente manter os dados. Continuando, nós temos justamente uma representação aqui que mostra a movimentação do fluxo do primeiro processo, cadastrar cliente, para gerar relatório. Tem todas essas etapas aí.
Aí nós temos o depósito de dados, no qual ele segue o fluxo. Quando a setinha aponta para o depósito de dados, significa que está sendo registrado, né, dados naquele depósito de dados. Quando a setinha está apontando para fora do depósito de dados, significa que está acontecendo uma consulta a esses dados. Tá? E a gente consegue observar justamente, né, a ligação que temos ali na depósito de dados e gerar relatório, né, como processo. Então, só para a gente poder reforçar um pouquinho mais, né? Fluxo que parte do depósito de dados, ele caracteriza uma consulta, ok? Fluxo que está chegando, né, a um depósito, ele vai justamente representar a inclusão desses dados, ok? Continuando, né, recomenda-se utilizar uma nomenclatura adjetiva direta, né, fazer a numeração dos processos e fazer e refazer o DFD se for necessário, até ele obter uma boa estética, né? Mesmo porque a principal função justamente do DFD é representar o sistema, né? Então facilitar o entendimento. Então precisa ser um desenho esquemático, organizado, né? E de preferência com um layout mais simples, ok? Para a gente poder finalizar, né? Mais algumas recomendações, para evitar fazer DFD complexos demais, verificar se ele é logicamente consistente, tá? Por exemplo, se o processo ele tem entrada, tem saída, tá? Tudo isso é importante. E também as 3 regrinhas de validação do DFD. Você vai ter que observar o fluxo, tá? Então não pode haver fluxo direto, fluxo de dados, né? Uma ligação direta entre entidades externas. Por que não pode ter de uma entidade externa para uma outra entidade externa? Porque não é possível, não é permitido, não é logicamente possível, né, você interagir justamente uma entidade externa com uma outra entidade externa. Elas só vão interagir quando for em função de algum processo que está envolvido ali no meio. Tá? Então, por exemplo, entidade cliente e entidade vendedor. Só acontece uma interação porque o cliente ele deseja comprar algo e o vendedor deseja vender algo. Então existe um processo aí a ser cumprido. Então por isso que não pode ter ligação direta de entidades externas, né, quando você for representar o fluxo de dados. Outro ponto importante, não pode haver ligação direta de fluxo de dados entre depósitos de dados. Tá? Nesse caso, o depósito de dados ele é algo estático. Tá? Então, não faz sentido, né, ele fazer alguma solicitação a um depósito de dados. Quem faz algum tipo de solicitação, se for o caso, né, seria uma entidade externa. Então, não um DFD. E a última regrinha é justamente não pode haver ligação entre entidades externas e depósito de dados. Ora, por que não? Imagina o seguinte, né? O cliente ele vai entrar no site da loja e aí ele vai fazer o login, coloca a senha e o login dele, tá? Entrou no sistema, vai fazer a atualização, coloca os dados, depois clica no botão enviar. A partir dali ele validou o sistema, certo? Ele atualizou os seus dados, né? E verificou se houve algum erro ou não. Tá? Então, considerando que o sistema foi modelado, foi executado conforme o projeto, que funcionou tudo, né? Foi atualizado os dados que estavam no registro, ou se for o caso, né? Foi cadastrado novos dados de um cliente que é novo. Tá? Então, como que ele fez isso? Através de um processo, que é o processo de atualizar dados ou cadastrar dados. Tá? Então, houve um processo aí. Por isso que não pode haver uma ligação direta entre entidade externa e depósito de dados, porque
toda a ligação que vai haver ali vai ter intermediário, vai ter um processo no meio do caminho. Só por isso. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só me procurar. Até mais.